Vamos orar pela palavra, então. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso. Que o Senhor possa, Pai, nos dirigir agora, Pai. Que o Senhor possa falar conosco esta manhã, porque nós precisamos do Senhor. A nossa vida não é nada sem o Senhor na direção, Pai. Cuida, Pai, de todos os detalhes. Não deixa, Pai, ninguém se distrair, porque nós queremos, assim, dizer tudo que o Senhor tem para ser dito hoje, nesta manhã, Pai. Abençoa. Cuida de todos os detalhes, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, Deus abençoe a todos, né? Então, eu estava essa semana, né, buscando em Deus o que o Senhor queria trazer para nós nesta manhã. E aí, veio aqui alguns pontos, né? Qual o propósito da minha existência, da sua existência? Qual o propósito de Deus comigo? Qual o propósito? Quem somos, né? Para onde vamos, o que queremos, né? E lembrando que a nossa vida passa rápido, né? Já estou com 6.0. Não parece, né, irmãos? Não parece, né? Mas a vida passa rápido. Já entrei no time dos idosos, né? Eu estou me acostumando. Tem hora que a minha esposa fala assim: vai lá, você é preferencial. Ah, é mesmo, então eu vou lá na fila e tal, né? Então é um processo. Alguns aqui já são mais experientes, né, moça? Já sabe esse processo, né? Outros ainda vão chegar lá. Mas enfim, né? Então, sou filho de fazendeiro, nasci na roça, minha infância, minha criança, parte infantil, né? Minha infância foi na roça. O meu pai trabalhava muito, os meus tios foram estudar, o meu pai ficou com meu avô, e eu fui assim educado mais na parte rígida, né? Na parte dura, né? Depois tive que cresci, casei com a minha linda aqui, 35 anos, né? Estamos juntos. E eu precisava sustentar a família, então trabalhei muito, né? Trabalhei muito, pensava que eu tinha que conquistar, ter propriedades. Eu tinha que ter propriedades, né? E era difícil no começo. Eu lembro até quando eu gostava de ir na casa de um amigo do meu pai, porque lá tinha na geladeira Coca-Cola. E eu não tinha Coca-Cola em casa, né? E eu gostava, eu ficava lá, quando eu abria aquela geladeira, a minha tia abria lá, e eu via Coca lá, e eu ficava, puxa, tem Coca aqui, né? Então, foi um processo, né? Casei com a Tânia, temos 2 filhos maravilhosos, Mateus e a Carol, e agora tem os agregados, né, Fred? Agora você tem que somar, né? A família vai crescendo. Tem também o Diego e a Thaís, e virão 2 netinhos, amém? 2, não é só mais um, agora são 2, do Mateus e da Carol, né? Mas, enfim, trabalhava muito, vários empregos, trabalhava na rádio, imprensa, festas, né? Montei a minha agência de marketing, né? Mas o mais importante, eu não tinha paz no coração, eu não tinha paz. E olha que eu vivia naquela época com dinheiro no bolso, muito dinheiro, tal, mas a paz faltava. Corria para cima, para baixo, tal, mas Deus teve misericórdia de mim, né? Até o pastor Marcelo já falou aqui, o pastor Fabiano também, né? O que aconteceu? Aí um dia, né? Eu na minha agência lá, eu olhava para a minha secretária e eu naquela angústia, naquela tristeza, falta de paz. Eu tinha uma secretária, o nome dela chama-se Ariesley, inclusive ela já veio aqui já na igreja, né? E um dia eu não aguentei, porque ela sempre estava sorridente, sempre estava feliz, sempre estava assim. Havia algo diferente nela, né? E um dia eu não aguentei, eu perguntei: me fala, o que você tem que eu não tenho? Porque eu fico aqui numa angústia, numa tristeza, e você sempre calma, sorridente e tal. E aí ela falou: Silvio, eu tenho Jesus no coração. E aí começou a minha vida, né? Aí nós fomos visitar os pais dela, eu e a Tânia, e depois os pais dela eles indicaram um casal da igreja lá, um senhor, né, que ia com um filhinho dele de 12 anos, mais ou menos, em casa, para passar a Bíblia para nós. E o que aquele garotinho sabia da Bíblia? Menor, né? 5, 6 anos, e ele sabia das coisas da Bíblia, né? Ele ia lá em casa, tal, e foi um processo, mas não parou por aí, não. Dentro desse processo, né, a minha cunhada, a Regina, a pastora Regina, e o pastor Eduardo, né, que estão nos Estados Unidos, ela é irmã do pastor Marcelo, convidou a gente para um jantar também, um jantar da Donep, né? E a Tânia estava sentindo algo diferente na Regina.
E aí a gente foi nesse jantar, né? E foi um jantar maravilhoso. Quando nós vimos lá um preletor, lá, um médico, o doutor Garax, né? Que falou de maravilhas. Então, começou-se ali esse processo, né? Começou-se ali esse processo. E depois convidamos o pastor Marcelo também. Aí veio vindo, né? A família foi crescendo. A família cristã foi crescendo, né? Perdi muitos amigos nesse tempo, né? O Silvio agora ele entrou para a igreja, né? O Silvio não vem mais participar com a gente das festas, né? De tudo, né? Mas começou-se um processo ali, né? Mas assim, um dia que Deus falou forte comigo também, a Carol era pequenininha, acho que 1 ano e meio assim, eu estava no Clube de Campo Santa Rita, brincando com ela, né? E de repente ela caiu, pouquinho assim, caiu. Mas eu peguei assim, abracei a Carol, né? E Deus falou forte comigo: você quer perder a sua filha, né? Você está ainda nesse mundo aí com tantas coisas, eu te dou o melhor, que é a sua família, né? E aí eu chorei ali e entendi o que Deus tinha para nós nesse processo ainda, durante esse período. Olha quantas coisas vão acontecendo. Eu perdoei o meu pai depois de 30 anos largou da minha mãe. E quando eu perdoei o meu pai, um dia foi eu com a Tânia, né? Meu pai nem conhecia a Carol ainda, ela estava pequenininha, 1 ano e meio, 2 anos, né? E através desse perdão, os meus irmãos também perdoaram meu pai. Faziam o quê? 2 anos, né, que os meus irmãos não perdoavam o meu pai, não falavam com meu pai, né? Então, o que eu quero dizer para você? Que Jesus te conhece, Jesus te ama, Deus conhece, nós somos únicos. Faz assim, ó, faz assim com a sua mão, faz assim com a sua mão. Olha para a sua mão, assim, ó. Olha esses traços, essas linhas que tem aí. Você é único, você é especial para o Senhor, amém? Você é único, amém? Inclusive hoje em dia, né? Está até se tirando, né? Os lugares, quase que tudo agora é por digital, porque você é especial, você é único e Ele é nosso Pai. E o Senhor tem grandes obras para nós, não é? Lembrando aqui do início da nossa igreja, por isso que eu falei, está parecendo que está hoje foi uma série retrô aqui de louvor, né? E veio aqui, né, na minha mente também, o tempo nosso, quando nós começamos, né? Nós éramos de uma outra igreja, há muito tempo atrás, né? Creio que, acho que 15, 20 anos, eu sou meio ruim de datas, né? Então, um dia Deus falou que a gente iria começar um novo projeto. Aí foi eu, o pastor Marcelo, a Adriana, tal. De repente, nós estávamos sem igreja, tínhamos saído da outra igreja, e estava chegando o domingo. Mas a gente não tem igreja agora, nós não temos nenhum local. Onde que nós vamos ouvir a palavra de Deus, né? Porque o crente não consegue ficar domingo sem uma igreja, né? Sem ouvir de Deus, né? E de repente, né? Olha como Deus cuida dos detalhes, né? De repente, uma conhecida antiga da minha esposa, conversando com ela falou assim: mas vocês não têm um local? O meu pai tem um salão lá na rodoviária velha. Descendo na rodoviária velha, meu pai trabalhava na parte de distribuição de remédios. Meu pai tem um salão lá, cabe 30, 40 pessoas. Ele empresta para vocês. Eu falei, opa. Aí começamos um contato, falei com o Marcelo e tal, e aí nós fomos lá para esse salão. E era gozado que era assim, eram 8 pessoas, 10. Mas então fulano de tal, leva mais um banquinho. Leva uma cadeira, porque a gente não tinha nada, era um salão vazio, né? E aí, no segundo, aí começou mais gente a aparecer. E a gente ligava, fulano tá... Não, mas tem que aumentar as cadeiras. Aí nós começamos a alugar cadeiras, né? E Deus foi cuidando desses detalhes, até chegar até aqui, hoje. Amém? Até que ver uma igreja assim maravilhosa, né? Eu fico assim, muito feliz, né? Quando eu vejo Deus abençoando todos, né? Aqui, quem fica no acolhimento, os professores que saem lá para dar as aulas, né? Todos os ministérios, né? Crianças, adolescentes, Ministério da Família, casais, jovens, né? Mas teve um processo, né? Mas o mais importante foi a mão de Deus direcionando, amém? Foi a mão de Deus, porque Deus tem um propósito para você, para mim e para nós, né? Esse é o nosso Deus, né? E eu participei, questão de, acho que 2 meses atrás, alguns irmãos estiveram aqui também, né? Nós viemos aqui gravar, né? Um clipe, né? Um clipe musical. Esse é o nosso Deus. Amados, como eu fui tocado nesse dia. A gente vai depois
cantar essa música aqui. Esse é o nosso Deus. Ficamos aqui, acredito que foi das 2, acho que até às 6 da tarde, 4 horas, e gravando, e vai gravando, né? Acho que nós gravamos umas 15, 17 vezes por aí, né? Mas Deus foi tremendo. Quando falava, esse é o nosso Deus, gente, Deus me trazia o passado, eu via assim um brilho nas pessoas, nós fizemos uma roda aqui, como foi importante, como é importante você participar dos momentos felizes, você abrir o coração, e quando você abre o coração, Deus fala conosco. Esse dia, assim, eu chorava, eu cantava, não sou um bom cantor, né? Que a letra falava assim, né? Quem é capaz de parar o sol? Esse é o nosso Deus, e medir os céus, a palmos com as suas mãos. Quem é esse? Esse é o nosso Deus. Quem é esse capaz de abrir o mar e medir as águas na concha das suas mãos? Quem é esse? Esse é o nosso Deus. Oh, glória a Deus, né? Como nós precisamos cada vez mais estarmos atentos àquilo que o Senhor tem. Não perca nenhum momento da sua vida. Volto a falar, passa rápido, né? Hoje eu estou com 60, daqui a pouco a coisa vai indo, né? Mas o meu mundo aqui vai passar rápido aqui, mas eu vou para a eternidade, junto com o Senhor, a mim. Eu e minha casa, né? Iremos para a eternidade. E o apóstolo Paulo, né? Nos adverte, e não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu quero estar nesse meio, eu não quero perder nada, eu e minha família, né? Então, como é importante você acordar, você sorrir, você dar graças à sua vida, né? Vou contar um testemunho para vocês aqui. Na escola que eu dou aula, né, há um tempo atrás, creio que 2, 3 anos atrás, um dia eu fui fazer uma atividade para os alunos, né? E nesse dia, né, eu tinha uma aluna lá que ela é deficiente visual, ela cega, não enxergava nada, né? E o esposo dela tinha 20% de visão. E nesse dia eu esqueci um pouco dela, tal. Eu montei uma atividade, né? A atividade era o seguinte: os alunos teriam que dava uma folha de papel em branco. Os alunos teriam que desenhar, escrever qualquer coisa da vida, de projeto, de carreira, de futuro, enfim. Mas eu lembrei dessa aluna. Aí eu cheguei para ela, né? Não recordo agora o nome dela, né? Digamos que fosse a Maria. Maria, desculpa, tá? Desculpa, perdão, eu não lembrei. Se você tiver alguma dificuldade, você não precisa participar. E ela virou para mim e falou assim: não, eu quero participar, eu vou participar. Gente, meu coraçãozinho ficou ali, né? Aí começaram, veio um aluno, mostrou um papel assim, mostrou com lá uma escada que mostrava o futuro dele, o outro aluno mostrou uma caneta especial, que ele ia ser tal profissão, tal, e foi indo. De repente chegou a vez dela. Eu pensei, mas o que ela vai falar aqui agora? Ela levantou, ela estava com uma folha em branco. Aí ela mostrou para a classe, né, a folha em branco. Vocês estão vendo alguma coisa aqui? Está em branco para vocês, não está? Então, eu quando tinha 8 anos, até 8 anos eu enxergava. Hoje eu não enxergo mais. Mas quando eu tinha até 8 anos, eu gostava tanto das flores, eu gostava tanto das rosas, eu gostava tanto do arco-íris, eu gostava tanto dos caminhos, da vida, tal, e foi falando das coisas que Deus nos traz, né? E tudo isso está aqui nessa folha aqui. Vocês não estão vendo, mas eu estou vendo. Mas começou uma choradeira na classe, entendeu? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Que muitas vezes a gente tem tudo e não dá valor, não é? Essa moça cega totalmente, né? Mostrou ali o que é ter uma vida voltada, né, para a esperança, né? O que é ter uma vida querendo algo mais, dando valor, né? E vocês não sabem do maior ainda, né? Que aí depois, no final do semestre, teria a prova. A prova vem de São Paulo, lacrada, são 30 questões, e a pessoa tem que acertar, o aluno tem que acertar 16 para passar.
E eu fiquei com ela, ficou um outro professor com toda a classe, e eu fiquei com ela separada, eu e ela, separada, numa outra classe, e eu tinha que falar para ela, ditar as questões. Amados, questões desse tamanho às vezes, com várias alternativas. E eu falei para ela assim: olha, você tem o tempo que você precisar. Eu vou estar aqui, se você não entender a pergunta, eu vou repetir quantas vezes você precisar. Eu fiquei ali, são 3 horas, né, das 9 ao meio-dia. Eu fiquei 3 horas ali, repetindo para ela as questões, e quando ela não ia acertando, me doía no coração assim. Mas ela sempre assim, né? Foi uma estudiosa, sempre buscou em Deus. Mas aí as coisas vão passando, né? E assim, né? O que a gente tem que aprender, né? Se alegrar com tudo. Não inveja, né? Ah, fulano de tal tem um grande ministério. Ah, eu não sou chamado para isso, para aquilo. Amados, Deus sabe tudo, Deus conhece o nosso coração. Eu digo para você, Deus está falando comigo aqui agora, você é especial para o Senhor, amém? Você é especial para o Senhor, a sua família é especial para o Senhor. Aí nesses dias também, né? Eu meditando na palavra, tudo, né? Veio uma passagem que aconteceu comigo. No início da minha conversão, eu estava lá no nosso prédio, a gente morava na época no Jardim Satélite, né? E eu estava na área de serviço lá. Um dia, era uma sexta, um sábado à tarde, assim, um dia parecido assim, né? Um dia meio, não muito sol, um dia meio fechado. E eu estava lá meditando na palavra, estudando, refletindo no Senhor, né? E aí me veio à minha mente uma senhora que era da outra igreja que a gente participava, ela morava perto de casa, e me veio aquela alegria dela, ela ajudava, eu tinha o Mateus e a Carol eram pequenos, a Tânia, coitada, ficava sozinha com as crianças lá, e eu viajando, né? Eu fiz 2 faculdades à noite, ainda 8 anos viajando para cá, para São José, para Mogi, tal, e ela cuidava, ela ajuda com uma alegria, né? Com uma alegria dessa senhora, né? E ela pegava a bicicleta dela, a gente mora até hoje, no Jardim das Indústrias, ela morava perto da gente. Ela atravessava São José inteirinho, ia lá em Santana para dar aula para 2 mulheres, mas com uma alegria. E aí Deus falou forte comigo no meu coração: Silvio, não precisa de nada, você não precisa de holofote, você não precisa de imprensa, você não precisa de nada. Eu te encho a sua vida de alegria, de paz. Mas eu fui tomado assim por aquele dia, né? Aquele dia assim foi um dia marcante para mim assim. Nós não precisamos de tantas coisas, porque o nosso Senhor é simples, amém? O nosso Senhor é amoroso, Ele é cuidadoso, Ele olha os detalhes, e o nosso Senhor é amor. O nosso Senhor é amor. Se alegre, né? A palavra diz que somos imagem de Cristo. Somos imagem de Cristo, né? Ainda lá, agora na palavra, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? 10, 13. 1 Coríntios, né? A cidade de Corinto, né? O povo de Corinto era um povo que era uma cidade rica, então era difícil ali implantar o evangelismo, né? Falando do Senhor. Mas na palavra diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém? Livramento. Deus não permite que a gente sofra mais do que aquilo que a gente pode. Então, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Quantas vezes você ficou triste, você ficou assim, preocupado, quantas vezes você chorou, mas a palavra de Deus diz assim, né? Que além das vossas forças, o Senhor cuida de você, né? O Senhor cuida dos detalhes, né? E o Senhor, às vezes, você não está sabendo, mas você teve um livramento. Muitas vezes você não está sabendo o que aconteceu, mas o Senhor é aquele que enxerga, o Senhor é aquele que nos dá um livramento. Há um tempo atrás, acho que foi também uns 2 ou 3 anos atrás, por aí, né? A minha família dos Estados Unidos veio aqui para o Brasil, né?
E a minha galerinha, eles foram lá para Juqueí, para a praia, né? Então foi minha filha, o meu genro também foi, a Carol, o Diego, o Matheus que está aqui, a Thaís ainda não era na época, né, a Thaís ainda não. Foi a galera lá, né? Eles foram todos para a praia. E aí na praia, você sabe que as praias de São Sebastião são um pouco perigosas, né? E estava num canto nadando a Carol e o Diego. Os outros estavam para o outro lado, tal. E, de repente, veio uma correnteza forte. Veio uma correnteza forte. E a Carol e o Diego começaram a nadar. Eles não conseguiam vencer a correnteza. Eles não conseguiam vencer. E numa outra ponta da praia, estava o meu sobrinho, o Rodrigo, que é dos Estados Unidos. Ele é muito forte. Ele tem curso de primeiros socorros, tudo na outra ponta da praia. E, de repente, a minha sobrinha, Rachel, teria falado para ele assim: por que você não vai olhar? Cadê a Carol e o Diego? Não estamos vendo eles, tal. E aí, de repente, eles vieram para o outro lado assim, e o Rodrigo avistou os dois lá. Ai, glória a Deus. E o Rodrigo foi nadando lá e lutando. Aí o Rodrigo conseguiu salvar os dois, tirar os dois. Eu estou assim, porque a Carol vai me dar o netinho agora. Eu já estou assim, me preparando para receber o netinho. Não teria o netinho se não fosse o Rodrigo lá. O Rodrigo salvou, tirou os dois da praia. Aí juntou pessoas. O que aconteceu, tal. Vocês não sabem o que aconteceu nesse momento. Aí, ai, glória a Deus. Aí, nesse instante, aí o Rodrigo falou assim: ainda bem, né? Ainda bem que a minha esposa, a Rachel, falou de vocês aqui na praia. Sabe qual foi a surpresa? A Rachel não falou nada para o Rodrigo. Ela falou assim: não, eu não falei nada. Eu nem sabia, eu fiquei quieta. O Senhor que falou para o Rodrigo, amém? O Senhor, nosso Deus, Ele é tremendo, amados. O Senhor dá o livramento. O Senhor tocou no coração do Rodrigo, o Rodrigo foi lá e, graças a Deus, salvou a vida do Diego e da Carol. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, né? Oh, aleluia! Glória a Deus. Muitas vezes, amados, vocês não sabem, muitas vezes o Senhor está livrando vocês, o Senhor está cuidando, porque o nosso Deus é um Deus de detalhes. O nosso Deus, Ele é tremendo. Essa semana mesmo, né? Um dia, coitada, a minha amada estava tristinha em casa, um dia lá, estava triste, né? Isso acontece, né? Triste, mas triste. E eu estava correndo, que eu tinha alguns relatórios para terminar, e eu não pude dar atenção para ela, e ela naquela tristeza. Sabe o que aconteceu? Uma sobrinha minha, linda, né? Ligou para ela nesse dia e falou: tia, eu quero ir aí na casa da senhora hoje, fazer um passeio, fazer uma visita. O Senhor, Ele toca nas pessoas, o Espírito Santo toca nas pessoas. Às vezes vocês não sabem, não é? A minha sobrinha, esse ano eu não tinha ido lá em casa, faz tempo que ela não vai lá em casa, mas nesse dia, o dia que a minha esposa, faz tempo que eu não vejo assim, ela chorando assim, triste assim, o Senhor levou uma serva de Deus para fazer a visita. Amém? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, né? Enfim, né? Quem é capaz de parar o sol, esse é o nosso Deus, aquele que cura enfermos. Então, eu só tenho que louvar e agradecer ao Senhor pela minha vida, né? Se não fosse o Senhor, como o pastor Fabiano falou dos filhos, eu teria me separado da minha esposa também, né? Eu estava nesse mundo só de viagens, eu trabalhava na rádio, no jornal, viagens, imprensa, isso e aquilo. Um dia até eu cheguei e comprei, não sei se é o nome, um DVD, né, que gravava, acho que é DVD, que coloca videocassete assim, né, para ver se ela ficava feliz. Mas ela não queria isso não, amados. Ela queria estar comigo, ela queria estar conosco, né? Mas os que confiam no Senhor, as misericórdias do Senhor os cercarão. Importante é sabermos, né? Qual voz você tem ouvido, né?
o que você tem buscado? Quais são as suas prioridades? Buscai em primeiro lugar as coisas de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O Senhor nos conhece, né? Desde o ventre de nossas mães, né? Não adianta, amados, querer enganar o Espírito Santo, né? Você, e que ainda não entregou a sua vida para Jesus, né? Não perca tempo, não perca tempo. Pode nos procurar hoje, você que está em casa também, não perca tempo. Eu tinha um grande sonho, quando eu era adolescente, jovem, né? Era entrar na Embraer. Gostava, uma vez eu fui lá, participei de um processo, não deu certo, papapá. Aí depois, um tempo depois, né, surgiu lá uma outra vaga lá para a Embraer. Então foi todo mundo, era num shopping lá em São José, uma sala grande, né, somente para esse dia, para a Embraer. Tinha que fazer uma apresentação em inglês, mandar em PowerPoint, fazer a apresentação em inglês, porque era para uma área internacional. E eu fui lá numa expectativa, amados. Eu fui lá, fiquei lá sentado, estava lá o vice-presidente da Embraer, diretores, tal. Tinha algumas vagas, né? E a coisa foi indo. E o pessoal falando, olha, a vaga para isso, é para viajar também para esses países da Europa, para isso, para aquilo. Gente, sabe quando você vai na sua cabeça, já vai... é isso que eu quero. Eu fui já, a minha cabecinha já estava assim, tal, e o dia foi passando, foi uma manhã, né? E no final dessa primeira parte, a pessoa que estava organizando falou assim, olha, tivemos aqui uma pequena reunião, então alguns nomes aqui, infelizmente, não serão aproveitados, tal, nós agradecemos aqui, fica para uma outra oportunidade, e aí a mulher foi dizendo os nomes das pessoas que teriam que sair, né? Silvio. Eu fiquei triste. Gente do céu. Me lembra muito que o pastor Fabiano contou aqui do emprego. Parece que os homens têm essa questão de ser provedor, né? Sabe uma pessoa arrasada, totalmente arrasada, quando ela falou que eu estaria fora, né? Mas eu tinha uma palavra comigo, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Aí eu saí da sala, amados. Quando eu saí da sala, lá no shopping, a hora que eu fechei a porta, eu não sabia onde eu estava, eu não sabia que dia que era, demorou uns 15, 20 minutos, nunca aconteceu isso comigo, eu estava totalmente perdido. Muitas vezes você pode estar assim também, né? Perdido em certos momentos, né? Eu saí de lá totalmente perdido, falei, eu precisei respirar uns 15, 20 minutos para saber depois me acalmar, sabe? E saber que Deus está à frente. Aí minha esposa veio me pegar. Isso foi na sexta-feira. Segunda-feira, eu cheguei em casa, a Tânia falou assim, ligaram para você da Embraer. Ligar da Embraer para mim? Ligar para você da Embraer, que vai ter uma entrevista para você hoje. Opa, Deus é poderoso. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí eu fui nessa entrevista, né? Cheguei lá, fiz a entrevista com uma líder, fiz a entrevista com o gerente, tal. Aí eles falaram assim, olha, falta só a entrevista com o diretor, mas o diretor não está aqui agora. Você vai ficar para um outro dia. Mas meu coraçãozinho, mas tinha que ser hoje, eu já não aguento mais, né? Aí saí de lá, da Embraer, e fui andando, né? Aquele dia a gente estava a pé, eu fui para o ponto de ônibus. Aí eu sentei na guia, assim, perto do ponto de ônibus, e fiquei dando um tempo ali, né? Esperando o ônibus, dando um tempinho, demorou uns 15, 20 minutos. Daqui a pouco toca o telefone da Embraer. O diretor chegou aqui. Você pode voltar? Aí eu fiz um charme, né? Eu estava desempregado, mas eu fiz um charminho. Ele voltou? Deixa eu ver a minha agenda aqui. Que é nada, estava morrendo de vontade de voltar, estava na guia ali, perto da Embraer, né? Não, tudo bem, eu volto sim. Quase que eu fui correndo para lá, né? Aí cheguei lá, fiz a entrevista com o diretor, e fui contratado, amém? Deus é poderoso, Deus cuida dos detalhes, né? Muitas vezes você pode estar assim triste, né? Eu me sentia o pior dos moicanos, eu sentia o pior dos piores, né? Mas nós precisamos acreditar nas transformações, nós precisamos acreditar naquilo que a Bíblia diz, né? Que a luz vence as trevas, né? Os que são filhos de Deus são guiados
pelo Espírito de Deus, né? Oh, glória a Deus. Lá em João 14, 16 a 21, né? Na partida de Jesus, quando ele está lá confortando lá os discípulos, ele diz assim, né? E eu pedirei, rogarei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, né? Em algumas Bíblias, outro consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês, para nós. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verás mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém? Jesus voltou, né, para o lado do Pai, mas ele deixou alguém com a gente aqui, o Consolador, né? Porque é isso que vai nos direcionar, é isso que vai nos guiar, é isso que vai fazer, nos exortar, né? É isso que vai nos dar a direção, né? Precisamos o quê? Ter fé. Muitas vezes não temos fé, assim como Abraão, né? Quando colocou Deus à prova ele, né? Para entregar o seu único filho, né? O filho da promessa, Isaac. Imagina Abraão andando aqueles 3 dias, né? Pensando no filho, né? Quantos Isaques nós temos na vida? Será que nós temos fé para entender que Deus proverá? Deus proveio lá um carneiro, né, e salvou o filho de Abraão, né? Então, é isso que nós temos que entender. Você governa a sua vida ou a vida é governada por outra pessoa, né? Olha, esse tempo de imprensa que eu trabalhei, né? Eu já entrevistei na época ex-presidente da República, entrevistei presidentes de clubes, prefeitos, jogadores da seleção brasileira de basquete, de futebol. Vivia num mundo de festa, de convites, não é? Mas o melhor eu não tinha paz, né? A minha vida hoje, eu me alegro, é estar aqui, né? Estar aqui no meio de vocês, estar aqui participando, né? Jesus mudou a minha vida e pode com certeza mudar a sua vida, né? Quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Quem é infiel no pouco, será infiel no muito, né? Não podemos nos contaminar, né? Por esse mundo. Pedir para os músicos virem para cá, subirem aqui. Queria que você ficasse em pé agora, que Deus está falando forte aqui no meu coração. Para você, feche os teus olhos, tá? Você que está passando por esses dias. O primeiro só no teclado primeiro. Ótimo. Você, feche teus olhos. Deus falou muito esses dias, né, no meu coração. Qual o projeto da minha vida? Qual o projeto de Deus? Mas o que Deus me tocou muito esses dias é por pessoas que possam estar passando por solidão, pessoas que se sintam assim, tristes, pessoas que se sintam, de repente, não amadas, pessoas irmãos, que têm falta de paz no coração. Oh, Senhor, esta é a manhã para você abrir seu coração para Ele, dizer o quanto que você o ama, que essa tristeza está amarrada em nome de Jesus. Essa solidão, você é especial para o Senhor. O Senhor te conhece desde o ventre da sua mãe.
Não deixe o inimigo fazer morada na sua vida. Você é especial. Oh, canta maracita larita. Oh, essa tristeza, essa gota de choro derramada vai se transformar em alegria, porque o Senhor é vida, o Senhor é paz, o Senhor transforma. Oh, canta maracita larita la canta. Entrega tudo ao Senhor. Fala: papai, eu preciso que o Senhor mude a minha vida. Eu quero ser hoje totalmente transformado. O Senhor nos quer por inteiro. Oh Senhor Deus, vem Senhor Deus, vem Pai, porque o Senhor é aquele que transforma. Oh, canta maracita, lá canta maracita. O Senhor, Ele é o nosso Deus, o Senhor é a nossa fortaleza. Quem é esse capaz de parar o sol? Quem é esse que é o nosso Deus e medir os céus e a palmos com as suas mãos? É esse que é o nosso Deus que renova, é esse o nosso Deus que transforma, Ele é o nosso Deus. Qual o propósito da minha existência, né? Ser luz para quem precisa, olhar o próximo com amor, sabendo que tudo passa rápido e que estaremos na eternidade junto com o Senhor. Qual o projeto de Deus para mim, né? Os que são filhos de Deus são guiados pelo seu Espírito. Deus é maior que tudo. Deus é maior que tudo.